Na verdade, a gente era muito louco, né? Porque a gente era mais jovem, né? A gente não tinha medo dessas coisas, mas a gente sabia que a gente ia acabar se lenhando. Entendeu? Porque todo lugar que a gente ia tinha proibição. Ah, não entra aqui não, não pode vender não. A gente já saiu corrido da Uneg em Feira de Santana, por exemplo, estavam vendendo Inimigo do Rei lá, a polícia veio atrás da gente e tudo. A gente tocava em temas que a ditadura não queria que a gente tocasse, né? Temas de comportamento, temas de organização social, a gente falava de sindicalismo sem estar atrelado ao Ministério do Trabalho, isso sempre foi uma coisa que o capitalismo brasileiro não tolera, nem até hoje, né? Continua sem tolerar. Hoje não é controlado pelo capital, mas é controlado pelo Estado. Porque o PT aparelhou todos os sindicatos brasileiros, ninguém reclama mais de zorra nenhuma. Né? Nunca vi um movimento social trabalhista tão frágil como esse do Brasil do século XXI. Está tudo aparelhado pelo PT. E o PT é o governo, né? Então, acabou tudo. Naquela época, a gente falava dessas coisas, a gente queria fim do imposto sindical, multiplicidade de organizações sindicais por ideologia, por proposta e não por natureza da profissão. Em vez de ter um só sindicato bancário, a gente definiu que tivesse quantas possibilidades houvesse, teriam que ter sindicatos organizados. Tudo isso incomodava o governo. A gente falava mal de religião, que tinha uma estreita ligação com a ditadura, a Igreja Católica tinha uma estreita ligação com a ditadura. Tinha um ou dois padres que ficavam falando bradação contra a ditadura, mas a maioria dos arcebispos que mandavam mesmo sempre foram a favor de ditadura, como sempre são a favor de qualquer governo, né? Eles vivem de benesses dos governos, as religiões adoram os governos. A luta era essa. E o problema maior que a gente tinha era financeiro, né? A gente tinha que pagar a impressão do jornal, que na época era caríssimo. A ditadura ela fazia a censura econômica contra os movimentos sociais. Você não conseguia fazer um panfleto que era uma fortuna para editar qualquer coisa, velho. Era muito caro. Eu me lembro que eu dava 20% do meu salário, o Ricardo dava 20% do salário dele, Alex dava 20% do salário dele, Eduardo não tinha emprego ainda, trazia algum dinheiro dos pais para dentro da organização e tudo, para poder editar um simples jornal. E a coisa era cara, era a censura econômica que eles faziam, a ditadura fazia conosco. Obrigava a gente a pagar tão caro que a gente tinha que fazer, por exemplo, um número no Rio de Janeiro, numa gráfica do Rio de Janeiro, um outro número em São Paulo, fizemos um número em Pernambuco, porque tinha que ficar atrás de um preço um pouco menos escorchante, entendeu? Porque aqui na Bahia era impraticável. Aqui a gente fez alguns números na Tribuna da Bahia, mas logo pipocou o preço também, ficou inviável a gente fazer aqui também. Então a luta era essa, você ficar lutando contra a falta de dinheiro, você tinha que tirar o seu salário para poder fazer o jornal. Né? E não podia vender o jornal caro, porque estava vendendo para estudantes universitários e para trabalhadores em porta de trabalho da seção de sindicatos bancários. E tinha gente que levava para o polo, tudo, tinha uns que, como esse Santo Sé, um ex-colega nosso, ele ia com o carro dele, que era um dos poucos que tinha carro, ia até o polo para entregar no polo, algumas pessoas e tudo. Quer dizer, é uma dificuldade financeira terrível para manter uma publicação com ideias socialistas naquela época.